Vossas Excelências, o parquê pede sustentação oral muito respeitosamente, inclusive em diálogo mesmo, né? É sempre uma construção. Nem sempre eu estou na sessão acompanhando e, por vezes, eu tenho consciência dos limites processuais, mas é sempre plantando uma semente, é um esforço de semeadura, de debate. E muito obrigada pela acolhida em relação ao item anterior. Na Prefeitura Municipal de Osasco, o que atrai o nosso olhar, entre vários aspectos, e também nesse esforço de pensar uma leitura sistêmica, eventualmente contribuir para o adensamento, não só desses autos, mas de outros análogos, são alguns aspectos que têm, sim, repercussão no cotidiano da sociedade, mas que talvez a gente possa aprimorar a forma de monitorá-los. Por exemplo, o aspecto do ensino, quando a fiscalização nos dá a informação, o conhecimento, de que o município não cumpriu as condicionalidades de acesso ao VAR. O VAR é o valor aluno anual por resultado, em que se busca melhorar a gestão, a própria perspectiva de uma gestão democrática das escolas, o enfrentamento da desigualdade, e é uma fonte nova de dinheiro, é recurso federal que o município pode acessar, enquanto esse mesmo município, a fiscalização nos dá o dado, convive com um déficit de vagas em creche de 1.162 crianças esperando. Então, assim, é recurso disponível que ele poderia acessar, buscar, em relação ao VAR, 2,5% de dinheiro federal complementando os recursos do Fundeb, se ele cumprisse requisitos de desempenho, de aprimoramento da sua gestão. E, repito, 1.162 crianças na fila de vagas em creche. Além disso, Vossas Excelências, os autos nos trazem elementos de que, na área da saúde, o município não entregou o relatório anual de gestão, que é como um espelho de desempenho exigido pela Lei Complementar 141 de 2012, para o seu respectivo órgão de controle social, o Conselho Municipal de Saúde. Ao mesmo tempo em que esse município manteve um excesso de contratações por tempo indeterminado, na área da saúde, 146 contratações, um excesso de horas extras, inclusive supostamente para a área da saúde, mostrando que a fragilidade em elaborar um relatório anual de gestão, ou seja, falar o que fez, fazer uma prestação de contas detida do cumprimento do PISA em saúde para o controle social, e mantendo um quadro de contratos temporários, de excesso de horas extras na área da saúde, indica uma má qualidade que a gente precisa refletir. Esse município tem muito recurso, Osasco é um grande município, não pode arguir que não tem capacidade operacional de instrumentalizar um relatório anual de gestão, o qual, repito, é exigido desde a Lei Complementar 141 de 2012. Não é algo recente, é algo que ele tem estrutura, que ele tem capacidade de promover. E, sem esse relatório, o controle social não consegue fazer também, na base, o que precisa. A gente precisa fortalecer o controle social. Outro elemento importante, é nesse que talvez eu gaste um pouco mais de tempo, se me permitirem, Vossas Excelências, claro, dentro do meu prazo regimental, são as emendas parlamentares. É claro que há uma instrução normativa do Tribunal de Contas da União, recursos federais foram repassados, mas eu queria propor a Vossas Excelências, sobretudo no que se refere às transferências especiais, porque elas configuram transferência de domínio, o recurso passa a ser municipal. As transferências especiais, uma vez que ingressam nos cofres públicos, elas passam a ser recurso municipal, recurso estadual. Isso pela emenda 105. A emenda constitucional 105 prevê que o PIX orçamentário, uma vez transferido, transfere o domínio. E aí, eu queria pedir a Vossas Excelências, na medida do possível, para a gente buscar, no âmbito do controle externo, aqui do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprimorar a nossa capacidade de análise de se os impedimentos técnicos arrolados, são 27 incisos, doutor Renato, Vossa Excelência é eminente relator nesse processo, mas para todos os demais a gente pensar prospectivamente um aprendizado. A Lei Complementar 210 foi a que foi aprovada pelo Congresso Nacional em atendimento ao ministro Flávio Dino, em atendimento ao Supremo Tribunal Federal, nas várias ações que tramitam sobre controle de emendas parlamentares. Essa Lei Complementar de 2024, ela tentou fazer um adensamento, um aprofundamento de vários requisitos para a análise das emendas parlamentares. E o que eu acho que, sugestão, no sentido de a gente adensar, que nós poderíamos fazer uma análise mais sofisticada, inclusive no cumprimento dos impedimentos técnicos. São 27 impedimentos técnicos no artigo 10,
da Lei Complementar 210, inclusive de aderência a plano de trabalho, inclusive a avaliação de se o ente municipal que recebe esse recurso tem capacidade de sustentar aquilo, manda dinheiro para a obra, mas depois não tem como financiar o custeio correspondente. Então, são 27, eu não vou poder percorrê-los todos. Eu estou sugerindo que nós estruturemos nossa capacidade de fiscalização de se essa emenda parlamentar que chega na base, ela efetivamente não tem um impedimento técnico atrás de si. Se ela não configura um repasse inepto, porque não atende ao seu pressuposto nuclear de responder aos interesses da sociedade. Eu dei o exemplo da falta do plano de trabalho, da capacidade de depois custear no ente local, tem vários, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pode potencializar a sua estrutura robusta, que já é, para fazer uma investigação ainda mais qualitativa das emendas parlamentares. Esse é um desafio da nossa geração. Esse é um desafio presente. Eu tive a honra de ser convidada pelo ministro Flávio Dino a participar da audiência pública sobre os PIX orçamentários, e ainda era muito recente, foi em junho do ano passado, ainda era muito recente a implementação da Lei Complementar 210. Agora me parece cabível a gente aprofundar isso com mais consistência. Não se trata apenas de cumprir ou não a instrução normativa do TCU, mas também investigar em loco, na medida do possível, nas próximas, não nessas contas de 2024, mas nas próximas, na medida do que couber, se as emendas parlamentares que estão irrigando as bases locais, inclusive com toda a legitimidade federativa do fato, mas se elas têm ou não a capacidade de cumprir aquilo a que se propuseram. Se não tem esse impeditivo a priori dado pela própria Lei Complementar 210, de uma incapacidade, de uma inépcia, de falta de atendimento a requisito legal. A falta de requisito legal. Sobre o planejamento, a fiscalização nos aponta, né, os autos nos trazem, que houve um descumprimento de quase 60% dos programas definidos, ao mesmo tempo em que o município remanejou, redesenhou 32%, 32,77% das suas dotações. Então, esse redesenho me lembra o próprio problema da falta do RAG, o Relatório Anual de Gestão da Saúde. Eu não cumpro 60% das metas, redesenho unilateralmente em frustração do que foi dialogado com o Legislativo, o Executivo redesenha unilateralmente por meio de a abertura de créditos suplementares, transposições, outras formas, e isso vira o quê? Frustração do parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição. O que se espera, em suma, é que, de fato, haja efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. 60% de descumprimento do programa me lembra sempre uma dicção que é preciso falar para a sociedade, que quem não planeja aceita qualquer resultado. Quem não tem norte para onde vai, fica à deriva. O planejamento não é algo que se possa abrir mão. Ele é o eixo condutor das prioridades do orçamento. É claro, para finalizar, embora não seja discreto, né, a dívida ativa do município com um incremento de 957%, entre outras questões, dado o baixo índice de recebimento. A dívida ativa, a gestão da receita, ela precisa ser fomentada num patamar de estrutura arrecadatória que essa Corte, muito felizmente, já orientou, inclusive para cobrança extrajudicial. Essa Corte tem bons precedentes, tem recomendação, né? SDG mesmo já fez comunicado a respeito de cobrança extrajudicial. Crescer 957% a dívida ativa, uma eficácia de recebimento de apenas 2,88%, aí onde falta dinheiro para abrir creche para aquelas 1.162 crianças que estão esperando. Ao final e ao cabo, na área ambiental, porque estamos também em tempo de crise climática, inclusive risco de crise hídrica de abastecimento aqui na nossa região metropolitana, o município mantendo o descarte regular de resíduos sólidos, de lixo, mas também não dando conta de promover tratamento de esgoto para quase metade da sua população. Há precedentes judiciais, inclusive, configurando dano moral coletivo nessa circunstância de não cumprimento do básico, que é essa estruturação de serviço essencial, que é tratamento de água e esgoto. Não haverá mais outros cursos d'água se ficarmos jogando todos os dejetos, todo o esgoto direto nos cursos de água dos rios. Então, a gente também precisa orientar as prefeituras na medida do que couber. Isso aqui já é dado diagnosticado pela fiscalização, de que não é admissível. As contas não podem ser reputadas regulares se há um desapreço tão grande pela dimensão do básico, que é tratamento de água e esgoto. O município que não arrecada sua dívida ativa e depois entrega resultados dessa monta. Como a colega que já oficiou nos autos, o parquê, né, pugna pela emissão de parecer desfavorável, mas acentuando a possibilidade de adensarmos, em especial, a reflexão sobre as emendas parlamentares.
Cumprimento, agradeço a sustentação, mais uma vez muito pertinente, interessante. Talvez, senhores conselheiros, a questão das emendas parlamentares represente um dos maiores desafios que o tribunal deva enfrentar ao longo dos próximos anos. Na medida em que, se dúvida havia que esse sistema de irrigação de recursos tenha vindo para ficar, hoje essas dúvidas estão completamente dissipadas. Ele veio para ficar, para o bem e para o mal, na medida em que uma boa aplicação desse regime traz o legislativo para compartilhar a responsabilidade com o executivo de uma boa alocação de recursos, e os desvios, de outra parte, acabam ficando mais facilitados por serem verbas que não entraram dentro do planejamento que a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária Anual estabeleceram para o ente público. Podemos dizer, até pedir para o doutor Germano levantar isso, que o tribunal já editou, no ano de 25, 2 instruções, uma dirigida aos poderes executivos sob nossa fiscalização e outra aos poderes legislativos, nossa fiscalização. E é importantíssimo que consigamos aperfeiçoar essas fiscalizações, que não são fáceis, não é, doutora Hélida? São muito difíceis. Mas, para demonstrar, e acho que é importante a gente mencionar isso, para demonstrar o compromisso do tribunal com esse tema, agora, na semana passada, a presidente Cristiana de Castro Moraes foi para o interior, foi para Fernandópolis, ela, pessoalmente, simbolicamente, verificar o cumprimento de emendas parlamentares que foram apresentadas por vereadores àquela Câmara Municipal para o orçamento da Prefeitura, para determinadas aplicações. Vai amanhã também. Olha que interessante. Quinta também, em Bauru. Me informa o senhor secretário-diretor-geral que fará a mesma coisa esta semana em Bauru. Então, isto, obviamente, é muito mais um símbolo, mas um símbolo muito importante da prioridade que a nossa Corte dá a esse tema. Feitos esses registros, como sempre com importantes contribuições, eu acho que eu melhor farei retirando o item 43 com retorno ao gabinete para refletir sobre o aqui colocado. Muito obrigado.